Então, nós vamos iniciar agora as tendências de investimentos em startups no Brasil e no mundo. Este bloco ele é patrocinado pela Novartis e ele está sendo transmitido pelo Facebook da Eretz Bio. Então, eu convido aqui ao palco para iniciar Daniel Grossi, cofundador e diretor da Liga Ventures. Frente e trás. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer ao pessoal do Eretz e do Einstein pelo convite. Super legal estar aqui conversando com vocês hoje e contando um pouco do que a gente viu do cenário de health techs aqui no Brasil, com apoio, no estudo que a gente fez com o apoio do próprio Einstein, com o Eretz, da Astela, que está aqui representada pelo Edson também, com o pessoal do IBMEC e da revista Saúde. Mas antes de falar de health, eu queria aproveitar que a gente tem um público aqui hoje bem diverso, né? E tenho certeza que a gente tem aqui empreendedores, corporações representadas, e queria trazer um pouco o contexto dos desafios da inovação, né? A gente sabe como é difícil lidar com o funil de inovação. Esse é um estudo que eu estava vendo de dois pesquisadores americanos que falam que são necessários 3.000 ideias para a gente chegar em um sucesso comercial. E por outro lado, fazer inovação nunca foi, de certa forma, tão fácil, né? A tecnologia derrubou um monte de barreira de entrada. Hoje em dia é muito mais barato, é muito mais fácil você desenvolver um negócio tecnológico do que era há 15, 20 anos atrás. E isso faz com que a gente tenha uma quebra do monopólio do P&D interno que a gente tinha há não tanto tempo atrás, em que você ia lá, investir alguns milhões em P&D, e isso ia te garantir um sucesso comercial e diferenciais competitivos por um bom tempo. Então a gente tem um cenário de inovação que tem sido cada vez mais descentralizado. A gente tem cada vez mais agentes do ecossistema interagindo entre si. Eu estou falando de toda a cadeia, o ecossistema de apoio, os próprios empreendedores, as startups, as corporações, os investidores. A gente tem um ritmo de crescimento muito acelerado, né? Esse clube de unicórnios, startups com investimento acima de 1 bi, crescendo cada vez mais, e agora ganhando representantes brasileiros também, de uns tempos para cá. E um ritmo de crescimento que é difícil de ser acompanhado se você quiser lutar contra todos esses agentes que estão aqui. Então a gente acredita muito que faz sentido que todos esses players trabalhem em confluência, independente do mercado em que atuam, e no mercado de saúde não é diferente. Isso se comprova quando a gente olha para alguns números, né? Em termos de patentes publicadas, e aí não só falando de crescimento, de vendas, de modelos de negócio, mas $1 investido em venture capital gera $3 de retorno, é equivalente a $3 investidos em P&D tradicional. O que reforça bastante esse indicador que faz sentido a gente trabalhar como ecossistema e não como players isolados. E por outro lado, a gente tem um cenário de muitas oportunidades. Se a gente for pegar o que as 5 empresas que mais investem nos Estados Unidos em P&D investem, isso é mais do que 5 vezes maior. Esse número é o mais atual que eu achei, de 2012, mas isso é mais do que 5 vezes mais do que o investimento de venture capital nos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem muita oportunidade e muita coisa para acontecer ainda nesse ecossistema, e faz sentido pensar numa cadeia de colaboração entre esses players, entre as grandes empresas, entre as startups, entre os fundos de venture capital e todo esse ecossistema de apoio, porque isso é uma maneira muito mais eficiente de se lidar com esse novo cenário de inovação descentralizada. E aí, pensando nisso, a gente desenvolveu, como eu falei, com o apoio do Einstein, da Eretz, da Astela, do IBMEC e da revista Saúde, um estudo para mapear as health techs e quais são as áreas que estão sendo de maior destaque, que são maior tendência no mercado brasileiro. Para isso, a gente entrevistou
30 profissionais de diferentes áreas. Eu estou falando de academia, mercado, investimento, corporações, empreendedores, e a gente foi olhar para todo o ecossistema de startups brasileiras. Avaliamos mais de 10 mil startups de diferentes setores, para a gente chegar em um mapa com mais de 260 startups que estão atuando em alguma etapa da cadeia de Health Tech. Esse estudo está disponível gratuitamente para vocês. Depois, do final, o último slide é um QR Code que vocês podem usar para baixar, então não se preocupem tanto em olhar ou anotar esses números. Mas, a partir desse estudo, a gente foi olhar a cadeia para tirar alguns insights. Para isso, a gente quebrou a cadeia em 5 etapas, onde a gente viu ações de grande destaque. A primeira, os usuários, depois os operadores de saúde, os hospitais, os distribuidores e, obviamente, a indústria. O que a gente percebe, e tem coisas que são muito transversais em termos de tecnologia, a gente percebe uma ascensão muito grande do acesso a um volume muito grande de dados, que a gente nunca teve tanto até hoje, e isso permite com que a gente trabalhe com Big Data, com inteligência artificial. Para coletar esses dados, a gente tem usado cada vez mais a internet das coisas e o wearables. Então, algumas coisas, em termos de tecnologia, são transversais. Em termos de negócio, o que a gente percebe? A gente percebe que, para os usuários, para os consumidores aqui de serviços de saúde, a gente percebe que eles também têm acesso a essas informações, e isso muda o comportamento desses usuários. Eles começam a se analisar com a ajuda da internet, né? A gente começa a ver a cyberhipocondria, o autosserviço em saúde, mas o autosserviço também de um jeito positivo. Ele começa a se digitalizar, ele começa a ter aplicativos que ajudam ele a acompanhar o dia a dia dele, que ajudam ele a guardar o histórico de saúde dele, e ele começa que começa a ajudá-lo a conduzir o seu processo de acompanhamento de saúde no seu dia a dia. A gente vê um crescimento também bem considerável na parte de wearables, né? Eles passam a estar cada vez mais no dia a dia das pessoas, o que ajuda a integrar essa cadeia de análise de dados e de volume de dados gerados e disponibilizados para todo mundo dentro desse ecossistema. Na parte de operadoras, a gente percebe no Brasil um impacto recente gerado pela crise econômica, que gerou desemprego, e isso afeta toda a cadeia. As pessoas passam a ter menos acesso a planos de saúde. Isso força uma busca por eficiência pelo pessoal que está nesse mercado. Ele começa a ser mais pressionado a agir de um jeito mais leve e a entender aonde tem problemas de eficiência, onde tem problemas de processos em toda a cadeia, para poder atuar em cima e poder melhorar os seus resultados financeiros. E o uso de dados, o uso de inteligência artificial tem ajudado muito nesse processo. A gente percebe soluções que usam a inteligência artificial para ajudar os planos de saúde a lidar com seus clientes corporativos, por exemplo, que ajudam a evitar fraudes no dia a dia, que ajudam a ter um acompanhamento mais próximo de cada um dos seus clientes. Além disso, a gente vê o surgimento de alguns modelos alternativos que trabalham, não sei se como desintermediadores, mas como um outro intermediário nessa cadeia, como, por exemplo, plataformas de atendimento direto. Aqui na casa, por exemplo, a gente tem o Psicologia Viva para atendimento em saúde mental. A gente vê um grande case nacional, o Doutor Consulta, por exemplo, que facilita esse acesso ao atendimento. Então, essas são questões que a gente observou quando a gente está falando das operadoras. Quando a gente está falando dos hospitais, de novo, a questão dos dados é super importante. E essa conectividade, essa digitalização tem permitido o acompanhamento além do espaço físico, além da fronteira do hospital, que sempre foi uma dor muito grande para todo mundo dessa cadeia. Além disso, a gente tem o uso de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, facilitando tanto a gestão dos processos, quanto até a parte das análises, dos diagnósticos.
São coisas que ficaram bem evidentes quando a gente for olhar pelo que o mercado está falando. Na parte dos distribuidores, esses players são fundamentais na cadeia, principalmente no momento hoje em que os consumidores querem mais comodidade. Esses distribuidores passam a ter que lidar com muito mais capilaridade do que eles tinham. A busca pela eficiência também gera uma pressão por uma redução no desperdício, que é muito grande, por inconsistências de manejo, por toda a parte do transporte, quando a gente está falando de medicamentos, exames e afins. E a gente tem agora tecnologias que permitem um rastreamento, um acompanhamento muito mais inteligente dessas cargas, e isso tem sido bastante adotado pela indústria e pelo mercado. E por último, a gente tem aqui a indústria, que tem trabalhado de forma bem consistente toda a integração da cadeia. Sempre foi uma dor muito grande da indústria não ter a visibilidade de como o consumidor final está se relacionando com o seu produto, né? Ela começa a ter que agir mais, ela começa a agir mais no beyond the pills, ou seja, não só pensando no medicamento que ela está entregando, mas no serviço que ela tem que entregar para os seus consumidores e para outras etapas da cadeia em que ela consegue ser mais presente. Também ajudada pela digitalização nesses processos, também ajudada pelo acesso, pelo fato dela poder se conectar diretamente com seus consumidores através dos canais digitais. As pílulas inteligentes têm se desenvolvido também, pílulas com sensores que ajudam ao acompanhamento de pacientes crônicos, pílulas com dispositivos que ajudam a liberar o medicamento no momento, ao longo do dia ou ao longo de um determinado período. E um grande desafio de lidar com a regulação nesse setor, que é super regulado, e a inovação ela sempre anda um pouco mais rápido do que a inovação, principalmente nesse cenário acelerado e descentralizado que a gente vive. No tempo curto, esses eram os insights que a gente queria compartilhar com vocês. Obviamente, queremos explorar muito mais exemplos, vamos ter o painel para poder discutir um pouco mais sobre isso. Quem tiver interesse, fica livre para baixar o estudo. Ele está disponível através desse QR Code ou no site da Liga, liga.ventures. Vocês conseguem acessar, ele está disponível lá gratuitamente. E a gente vai poder conversar um pouco mais no painel na sequência. Obrigado.